Olá, pessoal! Vamos começar a nossa reflexão com um capítulo inesperado hoje. O Emmanuel vai nos trazer uma reflexão que homenageia os homens, mostra a riqueza, a profundidade do papel do homem na vida da sociedade. E é um tema inesperado, mas muito profundo. Então, o pessoal tá chegando aí. Oi! Vamos chegando e vou fazendo aqui algumas considerações. Falar de... Porque assim, fala-se muito da importância da mulher que gera filhos, a importância da mãe e quase não se tem assunto, quase não se tem verso, poesia em relação aos homens. Então, quando eu vi esse capítulo, ontem à noite que eu fui preparar, eu falei, nossa, que interessante. Eu ainda pensei, eu falei, será que eu vou dar conta, né, de fazer uma reflexão sobre isso? Pensei até em pular o capítulo. Mas aí eu parei, eu falei, não, se o Emmanuel trouxe, tem uma profundidade aqui que eu vou levar para a turma. Vou levar para a turma para a gente pensar, né? É um tema que a gente vai abrir e não fechar, né? Como todos os nossos assuntos aqui, né, gente? Não tem pretensão de encerrar assunto, ao contrário, né? Tem a pretensão, a gostosa, satisfatória pretensão de explorar aquele assunto, para que ele transborde mesmo, né? Dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas emoções. Então, a turma aqui me dando bom dia. Silvítia, Carlão, Rei, tia Sônia. Le Borges, Leonor, Kika, Luciana, que delícia, meus amores, que gostoso. Então, olha, vamos abrir um assunto. Se vocês quiserem tá comentando, fazendo alguma consideração aí, é muito boa, porque eu considero, este assunto para mim foi muito rico, mas eu não sei se eu vou conseguir expressar, né, a riqueza que o Emmanuel trouxe. E o tema é Dia de Deus. Olha só, ele fala assim: pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Olha o paralelo que ele colocou entre Deus e os homens no masculino, na figura de Deus Pai e os homens aqui na terra, pais, irmãos, maridos, né, companheiros. Então ele estabelece esse paralelo. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. Então, olha aqui, o pai, ou a função de pai, que pode ser um irmão, um tio, né? Mas aquele que cuida, que protege, que provê, é um olhar assim de simpatia e amparo. Gente, olha que interessante ele trazer isso, porque a gente vê a figura do pai tendenciosamente como aquela figura forte. A gente vem de uma sociedade, né, patriarcal, que ela foi
né? Durante toda... A gente olha para trás aí e vê todo um histórico de sociedades patriarcais e o homem ali dominante, poderoso. E hoje não é mais assim. Hoje fala-se em empoderamento feminino. Por isso que eu achei interessante esse capítulo. Porque fala-se tanto no tanto que a mulher sobressai, né? A mulher empoderada. E o homem? Cadê o homem nesta sociedade, na construção de uma sociedade? E mais importante, cadê o homem que a gente internaliza num equilíbrio emocional para a sustentação de ações ponderadas, eficientes, saudáveis? Então, eu fiquei pensando na profundidade que o Emmanuel trouxe esse assunto. E ele começa assim: detente de modo especial na simpatia e no amparo. Olha que rico, gente! As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Porque eu lembro quando eu era pequena, meu pai falava muito isso, né? Fala assim, ai, tem um monte de coisa, um monte de poesia, um monte de versinho que fala de mãe, e de pai quase não tinha. Então, a mãe já é aquela figura angelical, né? Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Quero fazer uma consideração antes. O Bert Hellinger. Bom dia, Luiz. Bom dia, Janete, Meldri, Júnior. Bert Hellinger fala assim, tem aquele ditado, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, fazendo uma alusão que seja a esposa. E o Bert Hellinger fala assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher, sua mãe, porque a esposa anda ao lado. Olha que lindo, que lindo! A esposa é parceira, ela anda lado a lado. Lindo, não é? Então, assim, são elementos que a gente vai pegando para ir formando uma ideia deste assunto. Vamos seguir. Então, não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando responsabilidades do lar. Aquele se entregou, apesar dos sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Exilados que se acham em recantos de imaginário repouso. Por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse, e ainda renunciaram à própria felicidade, a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Então aqui ele está fazendo, ele está colocando as lutas ocultas de um coração paterno. Porque a gente enxerga o homem como a força da família, o provedor, o chefe da família, né? Este é um formato que a gente tem como modelo ainda muito internalizado. Ainda que a sociedade esteja em transformação, a gente está refletindo aqui sobre conceitos íntimos, emocionais, que a gente precisa encontrar.
Então, ainda existe muito isso dentro de nós. E justamente por existir essa percepção da força masculina, existe também uma crítica às ações que homens não completam. Então, quantas queixas, quantas mágoas existem em corações de filhos pelos pais não terem conseguido conseguido externalizar tudo aquilo que era expectativa para os filhos. Existe muita. Gente, esse assunto é tão forte que o Emmanuel trouxe aqui, num livrinho onde ele selecionou mensagens principais para resumir em meditações diárias. Então, vamos encontrar a grandeza disso. Existe muita mágoa dentro de corações de filhos por expectativas não correspondidas, não atendidas. E aqui ele está falando da dor daquele coração que não conseguiu atender às expectativas. Então, assim, é a cabeça branca e o coração alquebrado. Né? A idade chega e o coração vai se ferindo por não ter dado conta de tantas desincumbências, tantas responsabilidades que ele gostaria de ter dado, né? Pelo amor, pela desincumbência do seu papel. Ele continua aqui: compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Um pai decide ser pai antes mesmo de reencarnar. Então ele abraçou compromissos muitas vezes de luta, né? Aquele compromisso desafiante para aquela existência. Porque os pais tendem a querer suprir todas as necessidades. Se o filho sofre uma ausência, uma necessidade, o pai se recrimina. Lá numa instância bem guardadinha, ele pode não falar, pode não verbalizar, pode não estar nem consciente disso, mas é uma flechada no peito dele. E então ele abraça estes compromissos, muitas vezes amargos, o Emmanuel está colocando. Amargos, porque são desincumbências árduas. E nós estamos falando de um ser falível, de uma pessoa que pode errar, que pode cair. E em caindo, não por desejo, não por faltas, mas por não ter dado conta do fardo. Ele gera para os filhos uma série de conceitos e mágoas que se voltam contra este pai. Olha que profundo, gente. Ainda mesmo aqueles pais. Então, assim, tem aqui ele falou no capítulo anterior aquele impulso de querer realizar e não conseguir. Agora ele vai falar, tem aqueles ainda que já não tiveram nem essa vocação. Aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência. Na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. Gente, é comum a gente escutar pessoas vindas de famílias que o pai abandonou, o pai fez isso, o pai aquilo. Lá na essência dele, naquele sentimento que Deus ausculta, tem uma intenção que não pôde ser realizada. E é ali que vai, assim, é ali que o Emmanuel fisga e fala, olha, para este pai com
respeitoso apreço. Respeitoso apreço. Ele não chegou a efetivar uma ação dentro da necessidade e expectativa que estava proposta para aquela existência. Mas ele é um homem que merece o nosso respeitoso apreço, porque ele caiu justamente na intenção de acertar. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagens a profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor. Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Gente, percebam eu falei lá no começo que este assunto a gente abre. É um pensamento que a gente começa a movimentar. Porque ele é grande, ele é vasto, ele tem que mexer, ele vai entrando e mexendo com profundidade aqui dentro. Por quê? Porque filhos carregam mágoas. E todo mundo que tá aí ouvindo isso é filho. Filho carrega mágoa. A gente carrega mágoa porque a gente tem uma expectativa grande, né? O pai é o super-herói, o pai é o super. E à medida que a gente vai crescendo, a gente se depara com um homem que erra, que cai, que tem suas fraquezas, que tem suas dores e suas necessidades. E não pode suprir todas as expectativas dos filhos. Então a gente magoa. A gente se magoa, a gente se fere, a gente guarda ressentimentos que ressoam a vida inteira, formando lá na frente a nossa personalidade de adulto. Só que voltar para trás e enxergar neste pai falível um ser que veio cheio de compromissos e cheio de responsabilidades, e que não teve intenção de agir deliberadamente no mal. Ele pode ter agido deliberadamente no mal por insuficiência de suas habilidades, mas não por intenção. E aqui então cabe uma distinção. Aqui cabe uma dissociação que o Bert Hellinger trouxe para nós. O pai precisa, na intimidade de cada filho, o pai precisa ser separado do homem. O pai é aquela figura, é o super-herói. O pai é perfeito. É aquele pai de amor, aquele pai de intenção. E acredite, ainda que tenha sido um pai alcoólatra, um pai cheio de omissões, olhe para o seu pai e encontre o seu herói. E dissocie o seu pai daquele homem que caiu, aquele homem que errou, aquele homem que pisou na bola. Este pai você guarda aqui, porque este pai, para a formação da sua identidade, ele é fundamental. Fundamental. Um pai enfraquecido é uma personalidade enfraquecida, são ações enfraquecidas, são buscas enfraquecidas. Um pai forte dentro é uma garantia de uma sustentação de existência, porque o pai é o provedor. O meu pai dentro de mim forte é a garantia de que eu vou forte. Por quê? Porque eu tenho meu pai aqui dentro. Ai, mas meu pai me abandonou. Meu pai fugiu com outra mulher. Meu pai judiou da minha mãe. Este é o homem falível. Este é o capítulo que o Emmanuel nos trouxe, gente, com grandeza, para que a gente separe o homem do pai
ame o pai. Ame, guarda aqui dentro com toda a sua capacidade de amor. Perdoe esse homem. Ele é falível. Ele veio aqui numa desincumbência grande e não deu conta. Mas ele te ama. Ele te deu a vida. Então guarda isso. Leva isso. Isso muda as nossas vivências. A gente não pode ter fragmentos dentro de nós, porque isso incorre nas nossas emoções danosas. Mágoa, gente, mágoa é veneno no corpo, né? Então não pode ter. Talvez você precise olhar para o seu pai e trazê-lo de volta. Paizinho, eu precisava de você aqui muitas vezes, mas hoje eu entendo que você não pôde estar comigo ali, mas está sempre aqui. Estará sempre. Isso é diferente. Tomar seus pais, Lu, é isso mesmo, tomar os pais. É muito forte isso. E é determinante. Quando eu era pequena, meu pai me ensinou um versinho e ele falava que era o único que ele conhecia. Tinha um monte de versinho de mãe. E esse era o único de pai, que é assim: em nossa casa querida, a força que nos atrai para ser alguém na vida é a proteção do papai. Quero encerrar com este versinho de hoje. A proteção do seu papai. Tenha sempre o seu papai vivo e perfeito. O seu super-herói no seu coração. Tenha sempre ele aqui. E isso dilui qualquer julgamento que você possa fazer ao seu pai ou aos outros pais, aos outros homens com quem você se relaciona na sua vida. Porque o que a gente relaciona com homens lá na frente é reflexo da relação que a gente nutre com o pai. Então, mantenha o seu pai aqui, amado, amando, nesta harmonia íntima e garanta uma existência mais ao encontro das suas buscas, necessidades, expectativas e desejos. E é nesse pensamento que a gente fecha. Senhor Jesus, nosso divino provedor, buscamos-te como o Senhor é o caminho que nos conduz ao Pai, ao nosso Deus. Queremos agradecê-lo imensamente por termos alcançado um pensamento tão profundo, tão rico, ainda tão pequeno em possibilidades dentro dos nossos corações, mas grandioso na intenção, Senhor. Ajuda-nos a compreender os nossos antepassados, para que possamos permanecer fortes na luta, encontrando as nossas possibilidades de ação dentro das nossas desincumbências. Desejamos julgar menos e amar mais. Desejamos encontrar menos os erros nas pessoas e mais as suas intenções de acerto. Senhor Jesus, fortaleça-nos nesta caminhada. Muito obrigada e que assim seja. Falar de pai emociona. Eu emocionei. Mas é isso, meus amores. Que o nosso dia seja muito rico, muito cheio de conquistas e que a gente possa manter sempre a energia em alta. Sempre o coração limpo, um coração que ama e enxerga amor. Ame, ame muito. Foi o que Jesus nos disse, nos trouxe. Ame muito por aí afora. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, amores. Até amanhã.
Excelente dia. Eu vou ler aqui a mensagem da tia Sônia. Obrigada pela lembrança dos pais, companheiros, irmãos de jornada. É isso aí, tia. Beijo, meu anjo amado. Tchau, queridos. Até amanhã.